No reserva imediata ou no reserva planejada. Esses são os dois fundos do Nubank e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender as semelhanças e diferenças entre eles para saber qual é melhor para você. Fala pessoal, Rafael Scaramelli com vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, para quem ainda não estiver inscrito aqui no canal, então por favor, se inscreva e manda esse vídeo para algum amigo seu que possa ter a mesma dúvida que você sobre quais são as principais diferenças e semelhanças entre os fundos no reserva imediata e o no reserva planejada. Para introduzir todo mundo no assunto, bora começar entendendo o que é um fundo de investimento. Fundo de investimento nada mais é do que um pacote de investimentos que pode ter mais de um ativo dentro. E quem se encarrega de administrar e fazer toda a distribuição desses ativos nesse pacote é a própria gestora, que normalmente é um banco ou uma gestora de investimentos. De forma simples, um fundo de investimento é uma facilidade para quem não quer ou não sabe escolher ativo por ativo. O investidor pode simplesmente escolher um fundo e quem faz essas escolhas e estratégias é a própria gestora, é a própria empresa que faz a gestão desse fundo, tá? Mas é claro que cada fundo tem suas características, estratégias e objetivos e no mínimo esses detalhes precisam casar com o que o investidor está buscando. Então no caso do no reserva imediata e do no reserva planejada, ambos são fundos de investimentos de renda fixa, isso quer dizer que ambos usam estratégias mais conservadoras, com menos riscos, portanto perder dinheiro com qualquer um deles é algo bem provável de acontecer, quase impossível de acontecer, pois sempre estarão expostos a ativos praticamente isentos de riscos. Dentre eles, as principais semelhanças ficam para o fato de serem geridos pela gestora do Nubank, então os dois são fundos do Nubank, criados e geridos pelo mesmo, e a composição da carteira deles até certo ponto são parecidas. A diferença que existe é que o no reserva imediata pode ter no máximo 50% da carteira em crédito privado, enquanto no reserva planejada pode ter até 100% da carteira em crédito privado. Crédito privado, pessoal, para quem não sabe, são ativos que normalmente são emitidos por empresas, Eles são ativos de renda fixa, porém devido ao fato de serem emitidos por empresas privadas, eles possuem um nível de risco um pouco maior do que os ativos emitidos por bancos, financeiras e pelo governo, que são os títulos do Tesouro. Então CDBs, LCIs, LCAs, títulos do Tesouro Direto são exemplos de títulos mais conservadores, já os CRIs, CRAs e debêntures são exemplos de títulos de renda fixa de crédito privado. Entender essa diferença é importante, pessoal, para entender porque normalmente tem fundo que entrega um retorno maior do que o outro, mesmo eles sendo fundos de renda fixa. Isso acontece porque muitas vezes a carteira desse fundo está mais exposta a títulos de crédito privado do que de crédito bancário, por isso o retorno acaba sendo um pouco maior. No caso dos dois fundos do Nubank, o no reserva planejada vai entregar sim um retorno um pouco maior do que o reserva imediata, justamente por causa dessa composição da carteira que a gente já vai entender logo mais, tá? Então, continuando com as semelhanças, ambos têm desconto do imposto de renda sobre o retorno, que acompanha a tabela regressiva do imposto de renda, que conforme mais tempo os valores ficarem aplicados, menor será a alíquota descontada em cima do retorno. Porém, ambos os fundos usam um sistema de come-cotas, que nada mais é do que a cobrança automática do imposto de renda a cada 6 meses, tá pessoal? Então sempre no último dia útil de maio e de novembro de cada ano, o imposto de renda é descontado automaticamente do rendimento que você teve até aquele momento, O come-cotas não é a melhor opção, não é vantajoso, tá pessoal? Pois querendo ou não, ele interfere no efeito dos juros compostos, pois o valor do IR descontado não vai contabilizar na ação dos juros compostos e isso com o tempo vai fazer uma pequena diferença para baixo no rendimento. Nesse caso, tanto um quanto o outro se utilizam do sistema de come-cotas, infelizmente, beleza? E dentre outras semelhanças, ambos têm o IOF nos 30 dias iniciais, como qualquer outra aplicação de renda fixa. Agora, entrando no que ambos se diferem, eu já falei sobre o fato da composição da carteira deles serem diferentes, então o no reserva imediata é um fundo de renda fixa com a maior parte da composição em títulos do governo e podendo ter até 50% da carteira em crédito privado. Puxando a carteira de agosto desse ano, a composição do no reserva imediata
estava dessa forma aí e provavelmente não mudou muito até então. Dá um pause aí no vídeo para você analisar melhor. E a carteira do No Reserva Planejada pode ter até 100% em crédito privado. Essa é a carteira referente a agosto desse ano também. Nota que mais de 60% da carteira está alocada em debêntures, né? Que, como eu disse, é um título de crédito privado. Então, enquanto um aloca a maior parte em títulos públicos e renda fixa conservadora, o outro fundo aloca em debêntures e outros títulos de renda fixa. Já já a gente vai ver, né, quanto rendeu os dois fundos nesses últimos meses, beleza? Então, seguindo com as diferenças, outra característica que os difere é a questão da liquidez. Liquidez é o quão rápido você consegue transformar um ativo em dinheiro vivo, ou seja, o quão fácil é ter o dinheiro em mãos assim que precisar. No caso do No Reserva Imediata, como o próprio nome já diz, a liquidez é imediata, né? Solicitando o resgate dos valores até às 14 horas de qualquer dia útil, até às 18 horas do mesmo dia, os valores estarão na conta. Caso o resgate seja feito após as 14 horas, então o resgate é concluído apenas no próximo dia útil. Já a liquidez no Reserva Planejada é um pouco diferente, ela acontece em D+11, isso quer dizer que somente depois de 11 dias úteis após a solicitação de resgate que os valores cairão na sua conta. Porém, o No Reserva Planejada conta com um mecanismo chamado aceleração do resgate, né? Esse mecanismo permite que o seu resgate seja feito de forma imediata caso precise, porém é necessário pagar uma taxa de 2% sobre o valor que você deseja resgatar. Ou seja, para quem precisa do dinheiro e não pode esperar os 11 dias úteis, pode ser interessante, mas 2% é uma taxa bem alta, bem salgada a ser paga, né? Porém, para quem não se planejou direito ou não buscou entender as características de cada fundo antes, essa é a penalidade, digamos assim, que precisa ser paga, beleza? Outra diferença entre os fundos é o investimento inicial. Enquanto o No Reserva Imediata tem aplicação mínima de R$1, o No Reserva Planejada tem aplicação mínima de R$500. Ou seja, isso já demonstra que para quem ainda não tem uma reserva de emergência formada, o ideal seria a escolha do No Reserva Imediata, sendo o Reserva Planejada mais voltado para quem quer investir um dinheiro a mais, né? Além da própria reserva de emergência. E em relação às taxas de administração, tá, galera? Que são as taxas, né, que remuneram a gestora, nesse caso, para administrar e gerenciar a carteira dos fundos. No Reserva Imediata, ela é de 0,3% ao ano e não tem taxa de performance. E no Reserva Planejada, a taxa de administração é variável entre 0,5% e 0,7% ao ano e a taxa de performance é de 20% sobre a rentabilidade que exceder 100% do CDI. Então, se o fundo render acima de 100% do CDI no período, 20% do excedente desse retorno é convertido em taxa para a gestora. Já em relação ao rendimento, né, ambos visam render acima de 100% do CDI. Como a carteira deles é variável e sempre terá ativos que em alguns momentos, né, terão maior exposição e em outros menos, então não tem como a gente cravar que eles rendam X% ao ano, pois esse retorno pode variar. Varia pouca coisa, mas varia, tá, pessoal? Puxando o histórico, né, de retorno de ambos os fundos, o No Reserva Imediata, desde o seu lançamento em janeiro de 2022 até agora, entregou um retorno de 12,1% em quase um ano. No mesmo período, o CDI ficou em 11,12%. Ou seja, esses 11,12% é o equivalente a 100% do CDI. Portanto, nesse quase um ano, o No Reserva Imediata rendeu aproximadamente 109% do CDI. Já o No Reserva Planejada, né, o histórico dele é um pouco menor, pois ele surgiu em junho de 2022 e no acumulado desses quase 6 meses ele entregou 8,68% de rendimento, enquanto o CDI ficou em 6,17%. Esse retorno equivale a 140% do CDI. É uma boa entrega, é um bom retorno, mas que vem acompanhado de alguns pontos a serem considerados, como o valor mínimo de investimentos de R$500, o resgate, né, em 11 dias úteis apenas e também uma maior taxa de administração e de performance. O importante é lembrar que no mercado existem milhares de opções de fundos e você mesmo quem precisa analisar cada um deles juntamente com seus objetivos para ver qual tem a melhor relação custo-benefício para você. Aqui, tá, pessoal, eu trouxe os detalhes desses dois fundos do Nubank, mas não quer dizer que eu esteja recomendando qualquer um deles, beleza? Por aqui eu não faço recomendação de investimentos, eu apenas trago as informações e tento tornar o entendimento mais fácil, né, para que vocês mesmos possam tomar as suas próprias decisões. Então, baseado nessas informações que eu trouxe aqui para vocês, eu concluo, né, na minha opinião, que o fundo No Reserva Imediata é um fundo com foco
total no curtíssimo prazo, ou seja, se você está começando agora a investir, né, e está formando a sua reserva de emergência, portanto, o Nu Reserva Imediata seria a melhor opção para você entre esses dois fundos. Já se você já tem a sua reserva de emergência formada, né, e tem uma grana a mais ali para investir para um prazo maior, com foco no médio e longo prazo, e não quer, né, se expor a ativos de riscos como ações, fundos imobiliários e outros ativos que envolvam riscos maiores, portanto, o Nu Reserva Planejada pode ser mais interessante. No final, é você com você mesmo para chegar na conclusão, beleza? Enfim, galera, comentem aí o que vocês acharam desses dois fundos do Nubank, né? São bons, são ruins, né? Qual deles é melhor para você? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de deixar o seu gostei, né? Se inscrever aqui no canal e compartilhar ele com algum amigo seu, pois se te ajudou, pode ajudar outras pessoas também. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.